Olá, boa noite a todos. Eu sou Fernando Sembranelli, CEO e founder do HighHub.tech, um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde. A gente está aqui numa reta de debates focando em longevidade para o nosso próximo evento, em 28 de abril, que é o Longevidade e Inovação em Saúde. É um evento com mais de 188 speakers, vão ser 3 salas simultâneas, desafio de Health Techs, o objetivo é gerar muito networking, né, debater as oportunidades de negócios, fazer conexões entre os players, encontrar parceiros e repensar como juntos a gente pode, de fato, construir o futuro da saúde. O Health Nova Hub como um ecossistema excepcional de líderes inovadores em saúde, ele é feito pelos seus membros, então aqui agradeço a todos os nossos membros, Mauro Ferreira, Gabriela Roselém, Paulo do Bem, Fábio Serpa, a Jaqueline vai entrar. E aqui a gente tem profissionais excepcionais, com excepcional experiência no mercado da saúde, que vão trazer diferentes aspectos, né? Gabriela, a questão de marketing, Mauro, médico geriatra com uma excepcional também experiência em marketing em indústria farmacêutica, Paulo do Bem, linha de cuidado, agora como diretor médico de uma excelente Unimed, o Fábio Serpa, um empreendedor serial, agora fazendo cuidados domiciliares em saúde. Então, primeira coisa dessa questão do escalando a longevidade, isso para nós é um ponto central, quer dizer, as soluções para a longevidade têm que escalar. Se não escalar, você fica com uma solução local, que vai gerar um bom negócio, né? Mas a gente está num país de dimensões continentais, não tem profissional, a gente ainda tem poucas soluções tecnológicas que conseguem abranger nacionalmente, mas a tecnologia é uma parte imprescindível desta jornada, né? Mas a gente também estava falando com o Fábio ontem, a gente vai precisar desenvolver muitos profissionais. Nem cuidador a gente tem número suficiente. Então a gente está olhando uma insuficiência total. A gente tem 3 mil geriatras no Brasil, então é super interessante. Então eu tenho aqui um colega de longa data, o Paulo do Bem, que é médico, empreendedor serial, teve com a gente na nossa missão para o Vale do Silício, focada em inovação em saúde, e tem uma experiência interessante. Paulo, vamos começar a falar, né, sobre a sua experiência, a sua atuação e principalmente a sua visão, como é que escala inovação, né, escala soluções é, inovadoras para a longevidade. Boa noite a todos. Obrigado aí, Fernando, pelo convite. Prazer estar com vocês aí. Eu, há 4 meses, né, eu aceitei o desafio de voltar a atuar como executivo na Unimed Rio Preto, exatamente com o intuito de revisitar a área de atenção primária e de cuidado lá, para poder criar duas frentes na Unimed, que seria um programa, relançar o programa de atenção ao idoso com foco em longevidade, e também reformatar a atenção primária lá com foco em medicina do estilo de vida. E aí eu estou pondo em prática lá o tripé, vamos pensar assim, que eu acho que é o grande diferencial que vai fazer para a gente poder escalar isso. Primeiro é combinar tecnologia com processos e equipe motivada e capacitada para tal. Eu acho que é aqui que está o segredo, né? Não tem nada de novo, se a gente parar para passar isso aí na gestão da qualidade, é o famoso lá, estrutura, processo, resultado, só que agora a gente traz a tecnologia junto, né, dentro dessa estrutura, e processos que sejam inteligentes, que conectem serviços, que façam com que soluções tecnológicas, junto com uma modelagem adequada da dimensão de cuidado, do momento certo, da oferta e do acesso, permita que a gente consiga, junto com profissionais capacitados, vamos assim, e motivados, inclusive com formação em coaching, saúde, em gerontologia, geriatria, consiga realmente trazer isso para a prática e poder escalar isso não é para cuidar de dezenas, né? Muitos mantêm sua prática particular na casa de dezenas e centenas de pessoas bem cuidadas. O grande desafio é a gente cuidar de milhares de pessoas, e é esse que é o que me move aí a implementar um modelo desse, por exemplo, numa grande operadora como a Unimed Rio Preto. Excepcional, meu amigo, muito bom, muito bom. Seja bem-vinda, Jaqueline Freitas também,
né? Vai ter muito a contribuir conosco hoje. Muito obrigado pela presença. Mauro Ferreira, por gentileza. Bom, Fernando, obrigado pelo convite. Acho que a gente tem conversado bastante sobre longevidade. Há 5, 6 anos atrás, quando eu comecei, eu sou geriatra, trabalhei como geriatra no Hospital das Clínicas, fui assistente lá. Depois eu fui para a indústria farmacêutica, trabalhei muitos anos em várias indústrias e depois eu fui como consultor e trabalhei junto com um grupo que estava, por ser geriatra, me convidaram para trabalhar junto com ele. O pessoal que estava começando a ver esse mercado de longevidade, que é hoje, eles chamam Hype 60, 50 a mais, era Hype 60 a mais. E aí a gente começava a ver as empresas, nós já estávamos vendo esse crescimento, essa importância do Brasil. O Brasil envelheceu antes de ficar rico, né? Esse é um conceito hoje, mas a gente já viu lá atrás. Não, essa Víamos as semana eu vi que a empresas. McKinsey falou: agora só falta 10 anos para a gente enriquecer. Falei, ainda bem que a Pois gente é. está no caminho certo. Olha, eu digo assim, ainda bem que eu faço terapia, porque tem, olha, não é fácil. Ah, Então, aí a gente ia nas empresas fazer apresentação de possibilidades de negociação de projetos. O pessoal achava maravilhosa a nossa apresentação, tudo muito lindo. Aí você falava, vamos conversar, então vocês querem, vamos desenvolver algum projeto, ou na área de saúde, em outra área. O pessoal falava, mas eu não quero ligar minha marca com velho. Acho que não é o momento. E essa coisa foi, eu acho que os resultados do último censo deram uma chacoalhada nesse mercado. Mas ninguém sabe ainda como trabalhar com isso. Eu acho que na saúde, eu acho que o maior problema não é nem. O sistema de saúde não está preparado, a maioria, para fazer prevenção. Mas a população também, nós não estamos preparados para prevenção. A gente vai ao médico quando está doente, a gente vai no hospital quando está doente. E isso é que tem que mudar, quer dizer, e já está começando a mudar, as pessoas querendo viver bem, viver melhor, mas ainda é muito forte, tem diferenças regionais enormes, então, assim, os desafios são enormes, mas as oportunidades, o Paulo colocou, quer dizer, tecnologia junto, hoje o idoso está muito mais tecnológico do que antes da pandemia, em termos de qualquer coisa que você procurar, internet, WhatsApp. Então, eu acho que tem muita oportunidade e a gente não pode parar e não pode desistir, porque o Brasil não vai parar de envelhecer, né? sim. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho que pontos centrais, né? Eu acho que a gente tem uma imagem de um Brasil com um país jovem, né? De homens jovens, mulheres jovens, a questão da sensualidade, isso é uma questão central. Talvez há 10 anos atrás, a primeira vez que eu escutei sobre, eu li uma matéria sobre uma reportagem com Alexandre Calage, ele falando assim do efeito Copacabana, né, de bairros com populações onde 30% da população já é acima de 60 anos. Eu acho que isso hoje, em cidades como Santos, isso já é uma realidade, e o que nos chama muito a atenção, né, eu acho que o que motiva esse debate, esse evento, é você realmente falar assim, olha, né, o que era uma pirâmide etária está virando cada vez mais um barril etário em função da diminuição da base, né? O brasileiro está tendo muito menos filhos, né? Por questões estruturais em todas as classes sociais ao mesmo tempo, a longevidade, né, a expectativa de vida vem aumentando. E isso é algo que a gente sutilmente percebe, né? Você vê que um dos efeitos, uma das correlações é que aumentou o número de pets, né, nos grandes centros urbanos. Assim, isso é uma das questões que a gente vê com clareza. E aí eu acho que tem questões de como se comunicar para esse consumidor, que produto você desenvolve para esse consumidor, mas essencialmente para quem é empreendedor, atua na área de saúde, como é que isso afeta a sua marca, né? E como fazer frente a esse desafio. E o que a gente vê uma e outra vez são iniciativas, às vezes com boas intenções, mas uma boa intenção sem tecnologia, sem modelo de negócio, não vira muita coisa. Né? E eu acho que isso a gente pode, é uma próxima rodada. Passar a palavra para a Gabriela, tem um olhar também, né, já empreendeu com saúde mental, agora está numa. Eu queria que você falasse da Rios, da sua visão, né, e como marketing é importante também ter clínicas eficientes, com marketings eficientes para poder também, né, fazer esse cuidado, né, 360. Boa, obrigada, Fer, pelo convite. Boa noite aos meus colegas aqui do Hub.
Eu sou a Gabriela, sou engenheira de formação, me enfiei desde cedo no mundo da saúde, já me encantei. Essa é minha segunda startup, como o Fernando comentou agora. E como boa engenheira, eu sempre tive uma obsessão em entender sistemas complexos que conseguem escalar. E eu acho que pouquíssimos sistemas são tão desafiadores quanto o que a gente vê aqui na saúde, por isso que eu custo a sair desse mercado. Quando a gente fala de inovação dentro desse tema que a gente trouxe aqui essa semana de longevidade, normalmente a gente fala sobre novas terapias, né? Só hora do sorriso, pessoal, fazer a foto de divulgação. Obrigado, amigo. Pode continuar. Imagina. Enfim, geralmente a gente fala sobre terapia, hoje se fala muito sobre biohacking também, genética, né? Várias tecnologias de dispositivos também que estão chegando aqui no mercado, mas ao meu ver, ainda tem um outro ponto que é um gargalo no nosso sistema, que é o acesso à saúde e também o relacionamento com o paciente de forma contínua. Que hoje, né, grande parte do nosso sistema de saúde, ele ainda é muito reativo. Então, o paciente, ele só entra de fato nesse sistema quando ele já está doente. E quando a gente está falando de escalar a longevidade, a gente precisa migrar esse sistema, então, de um sistema que sai da reatividade para um modelo que é mais preventivo, mais contínuo, né, e centrado totalmente na jornada do paciente ao longo da vida dele. E é isso, né? Essa abordagem que a gente traz aqui para nossa empresa, que é a Rios. Inclusive, o nosso escritório também fica no Hospital das Clínicas, viu, doutor Mauro? Temos isso aí em comum. E a gente trabalha aqui exatamente nessa camada de infraestrutura que eu estava comentando com vocês. Então, a gente olha muito para a jornada digital entre o paciente e o médico, desde a parte de descoberta. Então, a gente capta esses pacientes, né? A gente coloca o médico no mundo digital para que ele seja visto, para a gente conseguir alcançar essa pessoa até a fase de pós-consulta, por exemplo. E um dos nossos produtos aqui dentro da Rios é a Carol, ela já está no ar, ela é uma assistente digital que usa inteligência artificial para acompanhar justamente o paciente desde o primeiro contato ali dentro do WhatsApp até o retorno nele da consulta, garantindo assim, né, que a gente consiga fazer essa adesão a um tratamento. Então, esse é o nosso foco. Acho que a gente precisa ter essa camada e essa preocupação. A gente faz isso muito utilizando o marketing, como eu comentei, trazendo o médico para aparecer no digital, para que as pessoas consigam acessá-lo, para que a gente consiga realmente ter mais pessoas engajadas nos seus tratamentos com essa visão de prevenção ao longo do tempo. Excelente, Gabi. Excelente. Jaqueline, e na sua experiência, na sua visão, desenvolvendo negócios inovadores em saúde, também com grande foco em ESG, o que não falta é desafios para a gente desenvolver negócios nessa área de saúde, né? E uma saúde cada vez mais contínua, longitudinal, buscando essa interoperabilidade de dados, que às vezes parece o canto da sereia. Então, por gentileza. Obrigada, Cibramelli. Estão me ouvindo bem, gente? Perfeito. Obrigada, boa noite a todos. Prazer em conhecê-los. Essa que eu já conheço ali de LinkedIn. Ah, eu acho, gente, que nós temos aí, como uma pessoa muito positiva, eu acho que a gente tem um desafio muito grande, mas também com grandes oportunidades. E quando eu falo grandes oportunidades, é aquela empresa que quer fazer a coisa dar certo, né? O Mauro trouxe uma coisa muito interessante, falou assim, poxa, aí do jovem que a gente ainda vê. A gente vê, de fato, hoje nós temos mais idosos morando sozinhos do que jovens. Nós temos mais idosos com poder aquisitivo maior do que jovens. No entanto, a gente percebe ainda que o nosso Brasil, o nosso marca, a nossa estrutura ainda, digo que até as próprias startups que querem desenvolver negócios, elas ainda pensam somente nesse mercado jovem. Então, acho que a gente tem um desafio, sim, do ponto de vista. Eu sou gestora de inovação em serviços de saúde, né? Atualmente também estou ali finalizando um curso de gerontologia. Fui para gerontologia, eu tenho 1,5 m, gente. Então, eu não fui para ser cuidadora. Eu fui porque eu entendi
que se a gente fala de gestão de saúde populacional, gestão de risco, como a Gabriela trouxe muito bem, a gente tem um desafio de engajar, tem um desafio de trazer as pessoas para a saúde. A minha perspectiva, assim, ainda vejo que a gente olha sempre pelo retrovisor. Então, eu vejo que as startups têm uma oportunidade muito grande de trazer coisas boas agora, para quem tem 50 anos hoje, para que quando a gente tenha 60, a gente possa fazer mais coisas. Eu vejo essa interoperabilidade de fato, Sebranelli, fiel a uma entrega para todo o mercado de saúde privado, né? E aí, só para fechar, eu também vejo que dentro do mercado corporativo, a gente tem um envelhecimento que também está acontecendo ali, não está só nas contas públicas, né, gente? Então, do ponto de vista de governança, de ESG, como é que as empresas estão olhando para as suas massas que estão envelhecendo e pensando em propor melhorias, porque a própria Organização Mundial da Saúde já disse, é sobre autonomia, é sobre cuidado, é sobre saúde, mas tem uma coisa que ela diz assim, é sobre a gente continuar aprendendo. Então, para mim, abre um leque de muitas oportunidades, e a tecnologia vai ser o caminho para isso, sim. É um pouquinho do que eu vejo, de muitas coisas aí para a gente conversar. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Fábio, e aí? Vamos contribuir também. Traz um pouco da sua vivência, né? Uma jornada excepcional aí, empreendendo e inovando em saúde. Pessoal, boa noite, obrigado, prazer conhecer vocês e estar com uma turma tão especialista aqui. Eu sou executivo de saúde, eu tenho 25 anos já de trajetória na área da saúde. Acho que é mais, mas é melhor ficar no 25, né? É, e eu sempre tive um desejo muito grande de trabalhar nos últimos anos, isso começou a ficar muito forte em mim, em pensar nessa intersecção entre longevidade, neurodivergência e tecnologia. Como que a gente faz isso acontecer? E aí, no ano passado, eu vivi um M&A da companhia que eu liderava, e então esse ano eu lancei um novo projeto, que é uma empresa de cuidado domiciliar, que chama-se Vivan Cuidadores. E aí vocês me perguntam, mas por que se você foi para o analógico, você foi cuidar? Eu tinha um desejo de ter o cliente na mão para eu poder testar isso tudo e entender melhor esse modelo, né? O Sebranelli falou de pet, e eu sempre penso muito como a gente tem solução para pet. Eu tenho uma Golden, e se ela fica no hotel, porque eu vou viajar, eu consigo vê-la pelo celular, eu consigo ler a evolução dela, doutor Mauro. Comeu, estava triste, né? Se alimentou, evacuou, e eu não conseguia ler do meu familiar, que estava com o cuidador, né? Então, por que que isso é tão fragmentado? Então, esse era um desejo muito grande que eu tinha, de colocar isso na prática. E, obviamente, as lições aprendidas chegam, né? E aí tem os jargões, né? Alguém falou que a gente ainda não ficou rico. Eu acho também que o Brasil não vai envelhecer, esse é outro jargão. O Brasil já envelheceu e o sistema ainda está desenhado para o jovem, né? Quando eu era criança e meu pai tinha 50 anos, eu achava que ele era velho. Hoje eu tenho 45 anos e eu estou pensando se eu estou ficando velho ou se eu já estou velho. E acho que já estou, porque eu já preciso de soluções que me atendam melhor do que as que eu tenho, inclusive na área da saúde, né? E aí eu acho que a gente pode prolongar depois, mas acho que a gente tem desafio estrutural, né? A primeira coisa é assim, idosos com várias situações, né? Assim, ricos, pobres, SUS, convênio, como que a gente faz para interligar isso tudo? O sistema é ainda hospitalocêntrico. Eu não sou médico, por favor, mas vocês médicos devem concordar comigo. A gente ainda pensa que tudo tem que internar, tudo tem que fazer procedimento, eu só vou quando eu tenho um evento agudo. Então, como a Gabi falou, não tem prevenção, né? Não tem coordenação de cuidado, né? Então, outra coisa, financiamento, a gente precisa discutir como é que a gente vai dar financiamento, como que a gente vai financiar isso, né, para tratar melhor esses longevos. Agora, eu acho que assim, o que eu mais
posso contribuir aqui com o meu know-how tecnológico e a minha visão é que, assim, principal é a gente tem baixa adoção digital do idoso. Ele não está preparado, né? Eu faço publicidade, por exemplo, no Facebook. Ele não consegue ter um entendimento que aquilo é uma empresa de cuidador, ele se confunde, ele não consegue, ele clica, quero falar sem querer, né? Quando ele clica, quer dizer, a usabilidade não é para a população 60 a mais. A usabilidade, os meus funcionários olham meu telefone e riem porque a fonte é grande, porque eu já não enxergo mais como eu enxergava. Eles falam, nossa, celular esquisito, fonte grande. Isso é usabilidade, gente, né? Eu faço um Pix, eu tenho que ter assim, será que eu estou digitando 300 ou 3.000? Né? Como que a gente faz isso? A tecnologia é sempre feita muito para o médico adora falar mal de tecnologia, que os sistemas ERP são ruins, eu trabalhei anos, todos os hospitais aí do Brasil que eu passei, com Philips, com MV, sempre tem muita crítica, quiçá um software por um cuidador ou por um idoso, para eu acompanhar ele, né? Falta de interoperabilidade total, e aí eu falo, né, do meu lado aqui, do cuidado residencial. Como que eu faço essa transição do cliente do hospital para casa? Como que eu concilio esses medicamentos? Como que eu tenho acesso a esse histórico de saúde dele? Isso não existe em sistema algum, né? Então, eu acho que às vezes a gente está aqui pensando em inteligência artificial, fechar diagnóstico. Tem muita coisa para resolver ainda antes disso. Muita coisa. E eu acho que o mais importante é que não tem solução isolada, mas que coordenação de cuidado, na minha visão, é o verdadeiro produto, né? E eu acho que a grande health que sair aí, ela tem que chamar demografia. É a que olhar para esse crescimento todo. Em linhas gerais, desculpa se eu me estendi, queria fazer essa introdução aí e estou aqui para a gente conversar. Perfeito. Eu acho que realmente assim não faltam desafios, né? E aí eu queria escutar o Paulo novamente. Assim, Paulo, você também desenvolveu muitos negócios, soluções voltado para autogestão. Eu acho que a gente teve um momento no Brasil, assim como internacionalmente, que houve um crescimento muito expressivo de atenção primária, né? Talvez de um cuidado centrado no médico de família. Eu queria entender qual que é a sua visão sobre esse impacto. Eu acho que é super importante. Mas também qual que é o nosso nível de maturidade para a gente lidar com as doenças crônicas, porque a gente sabe que quanto mais a população, né, envelhece, mais nós vivemos, as condições crônicas passam a ser algo, quer dizer, mais de 80% da população vai ter pelo menos uma condição crônica, mais de 60% da população vai ter duas condições crônicas, diabetes, obesidade, hipertensão, quer dizer, e aí essa medicina curativa passa a ser mais uma medicina do quanto que você consegue lidar com essas condições que vão te acompanhar, né? Para a grande maioria de nós, assim. Então, queria que a gente refletisse aí sobre isso. Beleza, Fernando. Pegando o gancho do que o Fábio falou, eu fiz meu mestrado em 2007, terminei ele, exatamente sobre gestão do cuidado, coordenação do cuidado. Eu tive experiências, né, desenvolvi uma Health Tech, que é a Health Map, exatamente para criar uma solução para montar plano de cuidado, para fazer coordenação do cuidado. Infelizmente, ainda é muito aquém do que a gente realmente necessita, a coordenação do cuidado. E a coordenação do cuidado, ela não é algo exclusivo da atenção primária, né? Ela pode ser feita em qualquer nível de atenção, na secundária, na terciária, porque ela é uma lógica de se desenhar um plano e fazer com que os diferentes recursos necessários para cumprir, incluindo o próprio indivíduo, que é alvo do cuidado, inclusive ele sendo mais agente e não paciente, né, participe desse plano de cuidado. Então, o que eu percebo, Fernando? Primeiro, a gente tem que entender, a gente ainda tem um modelo mental de idoso, né? A gente, quando fala idoso, vem na nossa cabeça Cara, essa palavra a gente pessoa... vai ter que repensar, hein? Eu acho que está meio problemática aqui na semântica.
E outra coisa, ela ainda guarda. É o idoso frágil que nós estamos falando, é a pessoa com multimorbidade. Nós temos um espectro, vamos falar assim, muito grande, cada vez vai ser maior, porque à medida que a população vai ter idoso correndo maratona e idoso acamado, infelizmente, com muita sequela, né? Então, é uma população extremamente diversa e que a gente vai ter que ajustar o plano de cuidado para cada um. Por exemplo, eu estou participando de um projeto aqui no Estado do Espírito Santo, um movimento das empresas, chama Espírito Santo em Ação. E eles estão desenhando algo para 2035. O Estado aqui vai fazer 500 anos. E eles estão desenhando junto com... Mas você sabe que eu nunca fiz nada. Vamos fazer um evento junto no Espírito Santo? Pô. Vamos, vai ser um prazer. Cara, vai ser um estado maravilhoso. Vamos. E assim, aqui tem coisas muito interessantes acontecendo, né? Eu vivo aqui tem 15 anos, eu sou de Minas, mas eu fui muito bem acolhido aqui e tem coisas acontecendo aqui bem interessantes no estado de desenvolvimento nas últimas 2, 3 décadas. E uma dessas coisas que me chamou a atenção foi esse movimento, que eu tive a oportunidade de participar lá em 2015 e ele se mantém, sempre numa visão de projetar. Então eles estão fazendo uma discussão para 2035, que a gente, na nossa cultura, é muito tempo. Não. 10 anos, nem agora são 9, é logo ali, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que na hora que fizeram as análises, o que acontece? Em 2040, a população do Espírito Santo ela vai começar a diminuir. E do Brasil também. É logo ali, né? E a gente vai ter... Eu nem quero ficar falando muito do futuro, porque a gente já tem desafios demais no presente. Eu nem vou extrapolar tanto para lá, mas o que eu fiz aí na discussão lá para repensar algumas coisas, porque precisava de dar mais ênfase na questão da longevidade, principalmente nessa questão, vamos chamar, da medicina preventiva, do estilo de vida, para poder agir agora. Porque em 2040, muitas pessoas hoje que estão com 50 anos, 45, 50, elas se não tiverem, mudarem a forma de cuidado, elas vão ser idosas daqui a 10 anos com muita morbidade. Assim como hoje, por exemplo, o Espírito Santo é o estado do Brasil que não tem a maior expectativa de vida. É Santa Catarina o estado que tem a maior expectativa de vida. Mas é o estado que a expectativa de vida aos 60 anos, quem chegou aos 60 anos, é onde tem a maior expectativa de vida no Brasil. São mais 24,3 anos, se não me engano, a média. Não sabia. Só que é uma expectativa de vida, e na hora que você faz o ajuste, a qualidade, com muita morbidade, hoje. E se a gente não agir, vai ser talvez até pior, tá? Se a gente pensar que muitas, apesar da gente ter hoje mais acesso a tratamentos, hoje, vamos imaginar voltar a 30, 40 anos atrás, as pessoas morriam muito mais de infarto. Hoje, com toda a tecnologia que se tem, reduziu muito, né? Proporcionalmente. Apesar de ainda ser a maior causa de morte das doenças cardiovasculares, mas diminuiu muito, né? Mas as pessoas estão convivendo com muita morbidade. Então, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, um sistema de saúde que dê conta, Fernando, que é também um pouco... Ele é muito focado, né? Falou no jovem, mas eu falo, não é na questão de ser jovem ou ser idoso, tá? Eu acho que é um sistema de saúde muito desenhado, baseado no modelo hospitalocêntrico, em tratamento agudo, em coisa agudizada. E tem uma dificuldade de ser eficiente num cuidado crônico e de jornada de vida. E esse é o grande desafio. E para isso tem que conciliar, vou fechar aqui, a tecnologia com processos e com pessoas capacitadas para isso, porque senão não vai dar certo, entendeu? E tem uma turma boa aqui, ó. O Davi Pares da Isa Saúde está fazendo um trabalho excepcional, está aqui conosco. Colega médico também, muito bom. Legal. Eu acho que, na verdade, a gente tem que repensar, né? A gente vai ter que repensar muita coisa boa. Eu vou fechar essa rodada porque tem bastante gente boa aqui e vou chamar o pessoal para contribuir. Mauro Ferreira, colega geriatra. A gente vem debatendo com você, com a Jaqueline, com a Maiti, muita gente boa. Quer dizer, uma das questões que o Alexandre Kalash traz no livro mais recente dele, que é a Revolução da Longevidade, é a questão do idadismo, a questão do preconceito relacionado à idade, que isso pode acontecer em todas as áreas. Uma das áreas que a gente vê isso muito presente é no mercado de trabalho.
a gente vê que discretamente a pessoa, quando vai chegando nos seus 50 a mais, 60 a mais, ela vai sendo meio que empurrada para fora do mercado de trabalho, independente da sua experiência. A gente tem pessoas com experiências excepcionais. Eu queria que a gente refletisse um pouco sobre esse tema, não precisamos resolver, mas eu acho que é importante essa reflexão, né? Eu acho que foram comentados alguns pontos aí, quer dizer, quando a gente fala, ninguém quer ser velho, né? Essa é a cultura que a gente tem. Então, o que acontece? Você vê o estímulo e a quantidade de cirurgias plásticas e aplicações em todas as, principalmente a pressão, principalmente sobre as mulheres, é muito terrível, mas também cada vez mais sobre os homens. Então, você vê Hollywood. É o exemplo máximo, as atrizes vão envelhecendo, poucas conseguem se manter, a maioria começa a fazer botox e tudo isso. Então a gente tem essa cultura e no Brasil também. O Brasil é um dos locais onde mais faz cirurgia plástica no mundo. Então você tem muito preconceito, é muito estereotipado. Então quando você fala em idoso, acho que alguém comentou marketing, ainda se usa aquela velhinha vovozinha da propaganda de margarina de 50 anos atrás. Ou você pega um idoso que pula ao contrário, super idoso, aquele que pula do avião de paraquedas, tal, quando não é nada disso, quer dizer, a população 50 a mais é extremamente variada. Então você tem o que pula de paraquedas, você tem a vovozinha, você tem aquele cara que quer trabalhar, e a nossa sociedade ainda não percebeu muito isso. Então, a pressão para você parecer jovem ainda é muito alta. Por isso que ninguém faz prevenção. Porque você quer cuidar do agora, você não está pensando no depois, você não está pensando no futuro. Na área de saúde, acho que o Paulo colocou claramente isso, quer dizer, o Paulo e o Fábio, é hospitalocêntrico, é tratamento, todo mundo faz tratamento. Tá começando? Tá começando. Hoje a gente até discutiu isso, Fernando. Tem academias, academia que eu frequento, tem um grupo de sêniors lá, chama até grupo de sêniors, onde além de ginástica, eles têm professor atualizado para isso, eles fazem grupos sociais. É um pessoal que pode pagar, é um pessoal, o mercado tem, mas e esse é um grande problema. As empresas ainda não percebem. Não, tem várias empresas que têm verticais de idade, verticais multigeracionais. Quando você vai ver o número de multigerações que tem lá dentro, é mínimo. Uma empresa que eu conheço, você tinha lá o estacionamento para idosos, ficava vazio. Ficava lá porque não tinha ninguém para ficar lá. Então, isso ainda é muito pesado. É, a gente tem. Você já vê discussões mostrando quanto é importante multigerações numa empresa. Os estudos mostram resultados melhores em todos os sentidos, mas precisa saber lidar com ela. O head, o gerente, o diretor, o CEO precisa saber lidar com esse grupo. Saber comunicar, saber tirar o bom de cada um, porque senão você cria conflito. Porque vai ter conflito. Nós somos diferentes. Do ponto de vista de tecnologia, acho que o Fábio colocou um ponto, a gente tinha estudado isso lá atrás. ah, a maioria das pessoas que desenvolve aplicativos ou desenvolve sites são muito jovens. Então, assim, ele põe a letra pequenininha, ele põe 18 cliques. Você vai fazer uma compra, tem lugar que você precisa fazer 18 cliques. Eu quis fazer uma compra essa semana numa Não drogaria, fala o nome, não não vou fala falar o o nome, nome, porque cria não vou falar o mal-estar, né? nome não é? Fui fazer uma compra, mas gente, eu precisava botar tanta coisa lá Eu para até comprar um sei qual que você negócio de está 30 falando, mas reais. não. Cara, aí você põe, era um não, era tanta coisa no meu celular que eu desisti. Falei, não, eu não vou e Passou a vou comprar no dor. Mercado Livre. Sabe? Porque isso que o pessoal não percebeu. Na Europa, já há muitos anos, tinham criadores de aplicativos que pensavam nessa população. Então, assim, menos cliques, menos letras maiores, facilidade a linguagem mais fácil. Então, esse é um ponto que o pessoal da tecnologia tem que pensar. A gente lá na Senior Tech faz mentoria para algumas startups e tal. A maioria dos criadores são muito jovens, então você tem que falar com ele, olha, o teu projeto é lindo, mas você precisa conversar com essa população. Por exemplo, você colocou, o Fábio colocou
essa parte ele não sabe da tecnologia, porque a tecnologia é difícil. Então, é feita por jovens para jovens, não se pensa nisso. E isso a gente pode mudar. Isso a gente pode mudar com mentoria para as startups, com mostrar a importância disso. Só para lembrar um ponto a mais, Fernando, que eu acho que o Paulo colocou, que é importante a gente pensar nessa população, a saúde, é perfeito. O último plano que o governo federal fez de aumentar o nível de especialistas que o SUS precisa, não tem nenhum geriatra. Não está no plano. Não está isso na cabeça dos grandes gestores públicos e privados ainda. Então a gente tem que falar isso todo dia. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo hoje é mais um degrauzinho que a gente tem que continuar falando. Eu acho que é mais ou menos assim que eu vejo, Fernando. A gente tem que divulgar a importância e mostrar que idoso, só para vocês falarem assim, tem algumas áreas do país que idoso é positivo e outra idoso é negativo. Outras sênior é positivo, outras eles nem entendem. Então também o Brasil tem muitas diferenças regionais que quando a gente comunica, a gente precisa pensar. Mas é interessante porque, assim, né, com todo o respeito aqui, o profissional de saúde ele tende a trabalhar mais tempo. E aí tem questões econômicas, mas tem uma questão, né, o médico, assim, né, meu pai é médico, cardiologista, gosta do que faz, o Davi Pares que está aqui também, os pais, acho que os dois pais são médicos também, quer dizer, a gente começa a ver assim, podem ter uma jornada mais flexível, mas continuar trabalhando, até tem um aspecto social, tem um aspecto de troca, tem um aspecto de você estar, né, integrado, é importante. Não, uma das coisas não me parece que o modelo jornada CLT seja o melhor modelo conforme você vai avançando na jornada. Mas acho Concordo. que a gente vê se você for nos melhores hospitais de São Paulo e do Brasil, você vai ver profissionais longevos. Então acho que essa inclusão ela é importante. Eu queria também escutar a Jaqueline nesse aspecto, né? Que eu acho que a gente também. Só Fernando, nesse ponto, o último censo dos conselhos de medicina, 36% dos médicos atuantes hoje têm mais de 50 anos. É Caramba! muito mais do que a porcentagem da população. Aí, Ainda Tá? bem Só para que dizer, é isso que você. está na mão dessa nossa, moça. impressionante, hein? É muito Pode alto. pegar o último censo médico que saiu e você vai ver, você toma um susto, porque é um número bem impactante. Lógico que agora com esse monte de faculdade vai sair um pessoal mais jovem e vai mudar um pouco isso, mas atuante hoje é isso. E as próprias empresas farmacêuticas precisam, as empresas farmacêuticas de saúde, saber conversar com essa população, porque conversar com alguém de 60 anos que tem 40 ou 35 de atuação é diferente de conversar com um recém-formado. Então, assim, e nem sempre eu tenho uma experiência na indústria farmacêutica, eu vejo que elas ainda também não sabem diferenciar isso, ou muitas não sabem, e isso é um ponto muito interessante e importante nessa área. Nossa, excelente reflexão. Não tinha. Excelente, É, excelente, Mauro. Eu vou aproveitar o gancho, eu acho que, Mauro, você trouxe um ponto que, assim, eu acho fantástico. A questão da indústria farmacêutica. Eu sou também aquela que coloca a letra do celular bem grande. As filhas falam, por quê? Eu sei, porque eu vou economizar meus olhinhos, né? Vai pegar essa bateria. Eu estou olhando dessa forma. Eu acho que quando eu vejo uma grande oportunidade das startups efetivamente olharem esse movimento de quem tem condições de quem consumir, de quem cada vez vai consumir e desenvolver produtos adequados para isso. Eu faço parte da Associação Brasileira de Startups e Health Tech em Saúde. Lá dentro, o meu papel é exatamente o que você comentou assim. Cara, seu produto é show, é muito legal. Mas faz um pouquinho mais devagar essa passagem aqui, né? É, por quê? Porque quem vai consumir, gente, uma passagem aérea, olha como é complicado, né? Comprar uma passagem aérea, pegar aquele bilhete, mudando, é delicado, né? E aí, falando um pouquinho da indústria farmacêutica, a gente sabe que é necessário, é importante ter todas aquelas informações. Mas, gente, você pegar um idoso, precisa tomar 10, 15 medicamentos, gerenciar esse medicamento, não tem como ele, não tem facilidade para isso. Então, assim, são coisas simples, mas que impactam muito, muito nesse dia a dia.
E, por fim, acho que uma coisa bem triste que nós temos aqui no Brasil, que é, hoje a nossa longevidade, ela está ligada ao nosso tempo, infelizmente, né? Dependendo de onde eu moro trouxe isso também, né? Ah, locais que nós estamos, nós temos o maior tempo de vida ou o maior risco. E isso é muito ruim, porque, na verdade, nós sabemos que estamos vivendo mais. Então, eu, eu vejo que a gente tem um desafio mesmo como sociedade, que é além da saúde, sabe? Que a gente fala, eu brinco que assim, falar de longevidade, a gente se fala que nem campanha da dengue. Vamos falar? Porque eu hoje tenho 51. Então a gente tem que discutir. Eu já acho que eu estou atrasada para discutir isso. Já ter pensado nisso lá atrás. Então eu entendo que assim, é uma questão de aculturamento do tema mesmo. Não, acho que também o Mauro trouxe muito bem. A gente não quer parecer mais velha, né? Então, por que, que a gente vai falar? Não, então, assim, acho que tem que ter um consenso de vamos desenvolver produtos para pessoas ou mais maduras ou é, é, geração prateada, que seja lá o nome que for. Mas a gente precisa discutir isso com mais honestidade, porque se a gente discutir isso, quando eu tiver 60 anos, eu vou estar bem melhor, e quando eu tiver 70, eu vou estar sabendo coisas que eu não saberia, e provavelmente também não sabe hoje. Então, eu vejo que há necessidade de discutir, de falar, e essa grande dor que é, dependendo de onde eu moro, o quanto eu vou viver e como eu vou viver, ele vai ser impactado. Né? Isso não deveria ser assim, um ponto que eu vejo muito relevante, que aí é social. Né? São políticas públicas, é, são organizações que têm que falar mais sobre isso. Perfeito. São excelentes reflexões. Gabriel, eu queria que a gente refletisse um pouco mais sobre essa questão. Quando eu vou, né? Eu queria que você falasse na questão da Rio, assim, essa questão do marketing, da comunicação em saúde, o quanto que, né? Eu acho que durante muito tempo falou assim, nossa, vamos fazer uma live no YouTube, o importante é ter milhares de visualizações. Eu vou te falar, sendo muito sincero a vocês, eu nunca tive milhares de visualizações no YouTube. A gente tem algumas dezenas, às vezes centenas, mas assim, não é sobre quantidade, mas comunicação e marketing é intrínseco ao processo, né? E eu acho que hoje a clínica, nenhuma clínica ou nenhum consultório, ele existe apenas fisicamente. A presença digital é tão ou mais importante na grande maioria dos casos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa visão, dessa importância, né? Que para esses profissionais que estão construindo, sim, uma carreira que ela é cada vez mais digital. Exato, a gente apoia muito, né, esse médico de estar online. E quando a gente fala de estar online, a gente não necessariamente está falando sobre fazer um conteúdo viral ou fazer, né, ou estar no TikTok, estar no Instagram. Existem várias formas de você conseguir se conectar com esse paciente. E eu acho que você conseguir ter uma estratégia que te gere autoridade, que mostre que você sabe do que você está falando, que passe confiança para o seu paciente. E mais do que isso, né? Como que você recebe esse paciente uma vez que ele já foi impactado pelo seu conteúdo e despertou o interesse em você? Porque hoje a gente estava falando aqui, né, dos cliques, das quantidades de cliques, e a gente também usa um termo aqui dentro que é zero clique. Para a gente, tudo que a gente vai criar, a gente precisa integrar na rotina do paciente para que ele tenha menos trabalho possível, porque além, né, da gente estar ficando mais velho, a gente está ficando mais impaciente. Então, hoje, se você demora mais de 3 minutos para responder o seu paciente, ele vai entrar em contato com outra clínica e vai falar com outro médico, provavelmente vai fechar em outro lugar. Então, você precisa ter uma estrutura que começa no marketing, começa na sua autoridade e a forma que você é visto, mas que também entra nesse viés de captação e de atendimento desse paciente. Isso é muito importante. A gente precisa conseguir olhar para a jornada do paciente como um todo, como eu comentei. Então, aqui a gente faz diversas estratégias, depende muito do nicho, né, da especialidade, da localização. Então, a gente sabe, por exemplo, que cidades que têm de 200 a 500 mil habitantes,
elas conseguem gerar leads de uma forma mais barata. Então, a gente consegue destinar essa clínica, por exemplo, para uma estratégia dentro das redes sociais. Senão, a gente pode pensar em alguma outra estrutura, sendo lives, né, sendo conteúdos, próprio YouTube. Então, a gente faz toda essa análise de canais para entender qual é a melhor estratégia para esse perfil de clínica. Porque uma coisa que a gente vê muito aqui dentro também é clínicas, né? Geralmente os gestores ou quem toma a decisão ali que vê que outra clínica está fazendo essa estratégia, então eu também tenho que fazer. E aí, quando vai, faz e não dá o resultado que ele gostaria de ter tido, e ele vê que acabou perdendo dinheiro. Então, aqui a gente olha, a gente faz todo a análise de negócio antes de criar uma estratégia de marketing, né? Isso é muito importante. É. Porque tem algumas ações que você fala assim, eu não consigo entender o nexo, onde que uma coisa liga com a outra, e acho que essa questão do digital para nós é um aprendizado, né? É um Uhum, aprendizado. E o que a gente percebe que as clínicas que isso. E uma das coisas, anualmente eu vou no evento da Hotmart Fire, que é o evento da Hotmart, que é a maior empresa de conteúdo digital, que são de criadores, né, das Américas. E é uhum. desproporcional o número de profissionais de saúde que estão lá como grandes criadores, faturando milhões. E aí são pessoas que entenderam o digital na forma profissional, né? Criando produtos, serviços, alavancando seus resultados. É um mercado surpreendente e que uma pequena parcela dos profissionais captura a maior parte dos resultados, né? Exato. O que acontece hoje, Fer, é que o mais visto vence o mais forte, né? Ou o melhor, ou o mais preparado. E isso é uma das dores que a gente sente aqui dentro, e a gente levou isso tão a sério que hoje é como um propósito para nossa marca, que é a gente trabalha com bons médicos, né? A gente quer que os bons médicos apareçam, porque às vezes a gente vê situações assim de pessoas que a gente não concorda muito com a conduta, né, com a ética profissional e que estão faturando milhões. E isso é uma dor para a gente. Então a gente leva isso muito a sério, né? De como que a gente faz os bons médicos que existem, que conseguem entregar e dar acesso a essa população que necessita de um cuidado de qualidade, como que a gente coloca ele no holofote? Esse é o nosso desafio aqui dentro. Perfeito. Excelente. Muito obrigado. Fabio, a gente estava conversando ontem, né, um pouco desse. Agora que você está olhando essa questão de cuidados domiciliares, até por um desafio pessoal, e a gente sabe essa parte de cuidadores, existe uma necessidade exponencial, mas é um mercado que não é só tecnologia, né? Necessariamente você vai ter que ter o profissional, você vai ter que ter o capacitar o profissional, né? Qualquer paciente que precisa de cuidador é mais de um profissional na casa, então quer dizer, é um fluxo muito grande, é uma enorme responsabilidade, sendo que cuidador como profissão nem existe, né? Como é que você vê esse cenário, como superar esses desafios e principalmente como escalar, né? Porque a gente sabe também que tem muitas empresas a grande maioria das empresas de cuidadores são empresas regionais, atuam numa cidade, em duas cidades. Enorme desafio conseguir superar, né? Superar isso. Acho que boa pergunta, né? Realmente, o cuidado domiciliar ainda é visto como um serviço informal, sem demérito nenhum. Muitas vezes ele é tratado como um upgrade da pessoa que limpa a casa ou da cozinheira, né? Então, aquela dona da casa adoece e ela é transferida para o quarto, né? Ela sai da cozinha e vai para o quarto como se isso fosse um upgrade. Essa pessoa não tem preparo, ela não tem uma conexão com um plano de cuidado. O que a gente está tentando fazer é formar profissionais e transformar o cuidado em algo mensurável, né? Acho que assim, o futuro da saúde é em casa,
Eu acho que uma boa parte é em casa, sim, porque assim, não temos hospitais para todo mundo, não temos senior living para todo mundo e nem todo mundo vai ter acesso, né? E talvez eu não queira abandonar o meu piano e a minha cristaleira, então eu vou querer ficar continuando morando lá no meu prédio. Só que o idoso ele está virando um problema para os condomínios. O Kalash fala que o melhor amigo do idoso é o porteiro, porque é o porteiro que vai receber o iFood, porque ele não consegue mais descer, é o porteiro que percebe que ele esqueceu a panela no fogo, é o porteiro que percebe que ele saiu de carro de madrugada porque tomou Zolpidem. Então, a gente precisa aculturar as pessoas, entender que cuidador é necessário, né? O Brasil tem uma questão de preconceito terrível com instituições de longa permanência e com cuidadores, né? Isso tem que ser quebrado. A gente precisa entender. Eu falo que acho que a gente, já que está nessa idade, precisa se render e entender que a gente tem que se render à nossa idade. E no momento certo, a gente precisa entender que a gente precisa do cuidado. E o Ministério Público cobra isso das pessoas. Eu tenho cliente que o filho é acionado pelo Ministério Público através de denúncia do condomínio, porque é um idoso abandonado. E idosos somos qualquer um de nós acima de 65 anos. O que vai dizer se abandona ou não é a nossa condição de saúde. Mas eu já posso ter 65 anos e ser um idoso abandonado, né? Numa situação, de vulnerabilidade. Então, eu acho que o futuro do cuidado da casa é pensar em protocolo, supervisão, dado, evolução. Está acontecendo nesse momento lá em Las Vegas, todos vocês sabem, o AHIMSS, né? Que é aquele congresso enorme, autoridades do mundo inteiro discutindo, um monte de associação com startup, um monte de soluçãozinha boa. Mas, gente, acho que o grande problema assim, tecnológico do cuidador residencial é a gente não tem dado e a gente tem uma barreira de preconceito com o cuidador e com a tecnologia. Né? Mas para que que esse cuidador vai ter um iPad aqui dentro de casa? Por que que você quer ligar para o meu médico Uhum. se você é só um cuidador? Então, acho que tem uma barreira cultural bem importante, assim. E outra coisa que eu penso, assim, e que eu queria fazer uma provocação é assim, principalmente o pessoal de operadora de saúde. A gente já entendeu que cuidado coordenado reduz sinistro, melhora a qualidade de vida, evita acidente. Se eu fosse dono de operadora, talvez eu colocaria cuidador na casa de alguns idosos meus para eles não quebrarem o fêmur. Ah, não é à toa que cadê o logo da Laço Saúde está aqui. Eu acho que a gente tem muita gente sintonizada aqui, cara. Tem muita empresa aqui Sabe? conosco aqui Ou assistindo, tá minimamente, a sintonizada com gente essa tem um tese. treinamento para aquela casa que não aceita aquela família. Eu sempre falo que tem o rico novo e o rico quatrocentão. O rico quatrocentão, ele é um rico mais desconfiado. Pô, vou colocar alguém dentro da minha casa, já ficou empregada. Mas minimamente essa empregada precisa passar por um treinamento básico, né, para dar esse atendimento. E aí fica tudo desconectado, mas eu quero voltar na RIMS. Todos lá discutindo isso, as operadoras já entendem que isso dá retorno, mas por que que a gente não consegue ter planos de saúde que não sejam planos de idosos e que olhem o mercado e tentem conectar essas soluções todas para dar um melhor cuidado? Isso dá retorno, dá ROI. Eu não sei fazer essa conta, mas eu tenho certeza que não dá para ter uma operadora de saúde que a cada R$ 1 que ganha, 97 centavos vai para o sinistro, né? Então, eu acho que escalar os produtos, sejam eles quais forem que a gente colocar aqui na mesa, é importante. O que não dá é para ter essa sopa de soluções dentro da Amil, por exemplo, e não se conectar, né? As operadoras precisam seguir alguma linha. Então, vou ter cuidado coordenado. Quem vai ser o meu fornecedor? Como é que eu conecto com o sistema do Círio? Como é que eu conecto com o sistema do Einstein? Eu É. sozinho não faço sucesso. Eu preciso entender qual é o que que o meu paciente está fazendo. Eu preciso entender se a ferritina dele está alterada há anos e ninguém está fazendo nada com isso, né? Preciso entender se ele não está engordando, engordando, engordando e diabético.
Eu até, Os eu dados acho vão fazer isso. isso mesmo, isso mesmo. O Paulo do Bem, recentemente, ele compartilhou comigo dois artigos que ele publicou no LinkedIn, um sobre quedas e outro sobre sarcopenia. Eu acho que é importante a gente tocar nesse ponto, porque queda é o verdadeiro filme de terror, né? Em qualquer idade, especialmente na população longeva. E acho que a sarcopenia também, né? A perda de massa muscular também é muito grave. Assim, Paulo, qual que é seu olhar sobre esses dois pontos que são tão críticos? Tá. Eu estou escrevendo essa série aí, vão ser quatro artigos, já foram dois, faltam dois, e eles estão se correlacionando exatamente na seguinte lógica. A gente tem, às vezes, a gente esquece, a gente preocupa, às vezes, com a alta tecnologia, com a doença complexa, mas a gente esquece algumas coisas que muitas vezes são complexas do ponto de vista de multifatorialidade. A queda é um marcador que deveria ser monitorado continuamente, né? Porque ele está mostrando exatamente que é como se fosse uma combinação é o fim de algumas coisas que não estão legais, né? E muitas vezes a gente vai preocupar quando tem aquela queda que teve a fratura de colo de fêmur, mas ele teve outras quedas antes que muitas vezes não foi, às vezes ele estava sozinho, não comentou com ninguém e perdeu-se oportunidades de se intervir, né? E aí a gente vai entender, por exemplo, eu já vi muitas vezes participei de discussões há 10 anos atrás da indústria querendo fornecer um medicamento para poder um projeto que ia custar caro para evitar osteoporose, só que ao mesmo tempo a gente está com tanto de idoso usando benzodiazepínico e desnecessariamente, ou de certa forma que foi indicado de uma forma que criou até uma dependência, e não adianta eu tratar osteoporose se eu não cuidar, por exemplo, dessa polifarmácia, que muitas vezes é uma das principais agravantes ou desencadeadores de queda, ou é óbvio, né, a coisa do ambiente seguro dentro de casa. Então, para a gente entender o seguinte, a gente não mede isso. A gente está muito focado em medir a hemoglobina glicada do paciente diabético, a questão da pressão, tá, mas e a queda, né? Ou o que eu trouxe nesse outro artigo, a sarcopenia, né? A força, né? Porque, na verdade, ali você começa a correlacionar essa questão da estrutura osteomuscular. O próximo artigo eu vou falar sobre a questão neurológica. Quer dizer, essa combinação que tem muito a ver com saúde, né? E não que existe um processo degenerativo de envelhecimento, que é, de certa forma, natural, mas que a gente, de certa forma, pode protelar esse envelhecimento, né? E, ao mesmo tempo, compensar isso, por exemplo, com uma atividade física bem direcionada para o idoso, né? Então, porque muitas vezes ficava aquela coisa superficial. Precisa fazer atividade física. Mas qual atividade física? Qual que é o objetivo disso? O que vai ser medido? Né? Então, eu acho que a gente tem que unir essa questão de ter tecnologia para monitorar, para poder device, é muito legal, mas a gente precisa entender quais são os indicadores de saúde ou o que realmente faz diferença, né? São os famosos proxies. Quais são os proxies que a gente quer acompanhar para ser marcadores de que a saúde está bem, né? Ou que, de certa forma, demonstram antecipadamente que alguma coisa pior vai acontecer. Por exemplo, a questão de queda. Tá? Por isso que eu tô nesses artigos fazendo a gente repensar um pouco. Ele tem essa conotação até para o gestor de saúde. Quais são os indicadores? Eu não conheço, né? Operadora que monitora isso. Essa questão de queda, questão de sarcopenia, isso ainda é algo muito, assim, da prática clínica de alguns profissionais, mas que isso precisa ser medido de forma populacional, em escala, e intervir. Excelente. Excelente provocação. Acho que tem bastante gente aqui. Eu queria que o pessoal que está assistindo, quem quiser se manifestar, levante a mão, que a gente já vai dar a voz. Eu vou chamar a Léa, se ela puder falar também. Queria que o Davi pudesse dar uma palavra, se ele pudesse manifestar. Gabriela, outro dia quando a gente conversou, você falou assim, hoje a gente está recebendo aqui muitos médicos a gente vai gravar. Eu queria que você falasse um pouco exatamente disso, a importância de gravar o profissional de saúde para ele ter uma voz, né? E a gente sabe que o quanto que, mesmo ontem, né, o Fábio estava conversando comigo, já tinha uma impressão digital do meu trabalho, talvez da minha pessoa, da minha atuação profissional antes de me conhecer.
Então, eu queria que você falasse especialmente a importância de gravar vídeos estruturados, que não sejam dancinhas, mas que tragam uma mensagem de um profissional de saúde de forma digital para fazer o compartilhamento em redes sociais adequadas. Então, Fê, isso é super importante, né, dentro da carreira médica. A gente precisa que esses médicos gerem esses conteúdos com finalidade educativa mesmo para a população, primeiramente. Mas, como eu disse anteriormente, a gente precisa que, uma vez a gente usando esse tipo de conteúdo, né, para impulsionar e alcançar mais pessoas, para que as pessoas consigam ver esse profissional como uma referência naquele assunto. Então, a gente cria uma estratégia para que ele seja visto como autoridade dentro daquela especialidade, né? Então, por exemplo, a gente tem urologistas que fazem um certo tipo de cirurgia e essa dentro do subnicho da urologia, é a especialidade dele, e é disso que eles vão falar, é disso que ele vai criar, com base nisso que ele vai criar toda a autoridade da imagem dele, tá? Então, a gente usa isso como uma estratégia para que as pessoas se sintam mais seguras na hora de fazer uma escolha entre um profissional e outro, né? Obviamente. Então, a gente faz o caminho desse paciente a partir da geração desse conteúdo, tá? Existem vários tipos de formato que a gente pode criar. Então, pode ser um vídeo curto numa rede social, pode ser um vídeo mais longo, de 15 minutos, por exemplo, e aí com muito mais detalhes sobre um procedimento, sobre os impactos, benefícios, e aí sim, né, algo que você consiga educar de uma forma mais aprofundada mesmo, e isso vai variando de acordo com o nível de consciência do seu paciente. Porque às vezes ele sabe o que ele precisa, ele já sabe quais são os benefícios e ele já vai direto para um agendamento, né? Ou vai entender mais como é o seu procedimento, como é o valor do seu procedimento, por exemplo. E às vezes não, às vezes ele sabe que ele tem uma dor, mas ele não sabe necessariamente o que vai ajudar ele a tirar ou a sanar essa dor, né? Quando a gente fala de prevenção também, é um caminho de geração de conteúdo a fim de educar essa pessoa que ela precisa ter um certo estilo de vida, por exemplo, para que ela não tenha alguma dor futura. Tá? Então, a gente entende muito qual é o perfil e onde está posicionado esse profissional, e a gente também faz uma análise mais detalhada de quem são os concorrentes, vamos dizer assim, desse profissional naquela região para entender em qual posicionamento ele também consegue se destacar mais com base no conhecimento dele, tá? Então a gente consegue entender em que ponto ele é mais estratégico e onde ele vai conseguir acessar mais as pessoas. Tudo isso precisa ser avaliado também. Perfeito. Muito Uhum. obrigado. Querida Léa Lagares, consegue falar conosco? Não sei se ela pode. Tudo bem, Cito, né? Fernando, só queria comentar, assim, Pode começar. acho que em cima do que a Gabriela falou, eu acho importante, eu tenho feito alguns posts, alguns vídeos no Instagram tentando falar, mas assim, é impressionante a quantidade de pseudo-informações e pseudociência que tem. Então, hoje, por exemplo, se você comer 1 quilo de sal natural, você sarou a tua vida, você não vai ter mais doença nenhuma. Para idoso, eles recomendam 500 vitaminas, aí você vai ver, de repente, você já marca uma consulta para fazer vitaminas, para resolver a tua vida. Então, assim, e isso tem um número de seguidores impressionante. E alguns estão brigando comigo, me xingam que eu estou enganando, porque eu ganho da indústria farmacêutica, porque eu gosto de dar remédio. E assim, é um negócio. Eu fiz alguns posts sobre isso que o Paulo colocou, que é de sarcopenia, é fundamental isso. E assim, as pessoas não sabem. Então, eu vejo lá na minha academia, eu passo para os professores essas informações, e são coisas fundamentais, a gente sabe. Mas, assim, a quantidade de informação absurda que hoje tem na mídia social, a gente não sabe nem o que fazer. Então, você vê, infelizmente, colegas médicos propondo algumas coisas totalmente fora de sentido. Então, ele pega um estudo clínico lá, feito não sei aonde, e
transforma aquilo, mostrando que chegou a solução. E porque ninguém sabe. Hoje, assim, estudo clínico, só ligando com tecnologia e com startups. Muitas startups estão desenvolvendo projetos de ajudar no diagnóstico de pronto-socorro com inteligência artificial. Aí você pergunta para o pessoal da startup, qual a base de dados que você está usando? Ah, o Medscape, ou sei lá, qualquer um. Então, assim, quem está fazendo a curadoria do banco de dados que você está usando? Ah, não, na minha é um ginecologista que está fazendo curadoria de produto para câncer cardiovascular, etc. Não, não tenho nada contra o ginecologista, mas como que você pode colocar essa pessoa, essa especialidade, para fazer curadoria de banco de dados de cardiologia, de infectologia, não tem condição. Como um cardiologista também não tem condição de fazer uma curadoria sobre ginecologia. Então, assim, você precisa talvez ligar nas universidades, criar um sistema diferente. Então, isso ainda está muito confuso. E para o idoso, isso tem impacto muito ruim, porque é o que você falou. é, Polifarmácia é um absurdo, pô. Mas assim, o idoso vai no cardiologista, dá um remédio, vai no reumatologista, dá outro remédio, vai no pneumologista, dá outro remédio. Ninguém sabe gerenciar muito aquilo. Você tem poucos geriatras e Pede o poucos mesmo clínicos exame, né, Mauro? especializados nisso. Então é muito complicado, sabe? E a mídia social tem um Mas preço eu acho, deixa eu terrível. só fazer um parênteses, Mauro. Eu acho que não é só complicado. Em muitos casos, chega a até ser criminoso. A gente teve Sim, não, profissionais, sem dúvida. né, falsificando esses remédios para emagrecimento. Você tem agora, essa semana teve uma trend gravíssima no TikTok estimulando violência contra a mulher, caso ela diga não. Então você entende também que assim, não é porque teve repercussão que isso é bom ou ruim, né? E é por isso que eu sempre falo assim, olha, o Health Nova nunca é o Fernando Sembranelli, mas sim os nossos membros, a comunidade, o ecossistema que dá suporte, né, tecnicamente, porque a gente vive momentos é, extremamente desafiadores. Eu imagino como que a Gabriela sofre para achar esse caminho, quer dizer, para vender a verdade, né? Porque a mentira é mais fácil de vender. É muito, muito. Numa Mas caminhada, estou chegando em casa agora. A Olha, Leia foi primeiro, sim, a responsável da vertical de saúde do Sebrae, é, da vertical de saúde do Sebrae, durante muitos anos, né, é, Leia? Durante muitos anos. É uma pessoa muito é, querida. Ela mora. Eu esqueci onde você mora. Ah, já sei, eu estou no em Itaberaí, Goiás, Goiás. agora. Em Goiás. É, eu estou tendo o privilégio de estar com a minha mãe de 94 anos, tá? Então, esse tema discutido, primeiro, assim, parabéns, mas parabéns mesmo pelo tema. Necessário e fundamental. Fundamental. É, vocês falando sobre essa questão da integração, né? Bom, a minha experiência, né? Eu tenho 72 anos, então também já estou num grupo que precisa de cuidados, né? E saí de um tratamento de câncer agora, recente, graças a Deus estou curada, graças a Deus. Mas o seguinte, eu vejo com a minha mãe, né, assim, toda hora que ela toma muitos, muitos remédios. E nós temos 3 cuidadoras, 3. Então, elas estão capacitadas? Não, porque você não encontra em lugar, né? A coisa mais difícil do mundo é encontrar pessoas qualificadas. Então, a gente qualifica aqui em casa. E outra, vocês discutindo sobre a questão da geriatria. E eu acho que não pode ser só a geriatria de olhar todos os medicamentos, né? E o seu prontuário, ele tem que estar acessível a você. É você que abre mão dele para qualquer médico olhar e ver o que é que você está tomando, quais são as necessidades de complementariedade ou não, né? Porque senão daqui a pouco você, e aqui, claro, que toda hora tem medicamentos que não podem ser tomados junto com outros.
E o quão importante, né, Fernando, na época que eu implantei gestão de saúde para pequena empresa em âmbito nacional, a questão das startups, né, as rodadas que a gente fazia, e o quão importante é essa discussão e discutir isto, tá, como também foi falado, com uma linguagem para pessoas de mais idade. Ninguém quer ficar velho, mas ninguém quer morrer cedo. É a alternativa, né? Ninguém quer morrer cedo. Então, como a gente fazer algo, tá, que seja acessível às pessoas, tá, com todas as idades, não é? Então, olha, muitíssimo obrigada pela oportunidade, Fernanda, e parabéns pela iniciativa, gente. É isso mesmo. Eu acho que a gente se conhece há pelo menos mais de 10 anos, né? E eu acho que, Mas, né, e eu acho que é um pouco disso, né? Assim, já fomos mais novos, mas também queremos ser mais velhos, e não tem problema nenhum, né? É um pouco essa visão dessa jornada, mas talvez essa reflexão né, que talvez a Jaqueline possa trazer. Quando a gente também fala de sustentabilidade, ESG, quando a gente olha longevidade, é exatamente isso. Como é que a gente vai viver de uma forma sustentável, né, Jaqueline? de qualidade, é viver com Ligando a qualidade, não é alimentação, vegetar, saúde não é mental, saúde vegetar. física, É, ambientes de trabalho que não sejam tóxicos, né? sim, E tem um ponto, Jaqueline, que assim, tem uma questão, a gente falou do idadismo, mas tem um outro ponto. As nossas funções profissionais vão mudar ao longo do tempo. No nosso próximo evento, de 28 de abril, a gente tem muita gente que foi CEO de empresa ou foi um grande executivo, mas essas posições executivas elas têm um tempo, né? Então acho que tem uma questão da gente tem uma necessidade da gente se reinventar. Eu queria que você refletisse sobre. Olha, eu queria também falar parabéns aqui para a Leia. Quanto é bom escutar alguém que fez muita coisa, que está fazendo e que agora está fazendo mais ainda na prática. Parabéns, Leia, também por sua jornada, né? Tá certo? Eu acho, e aí, Sibranelli, a gente tem um momento que a gente está vendo hoje, a gente fala muito da saúde mental, né, gente? Mas pouco se está falando da saúde mental do idoso. Pouco se está falando da saúde mental do idoso. E esse idoso não é um idoso de 70, né? É o idoso de 50 anos que estava ali numa grande posição numa empresa, né? Que não se vê como idoso, mas que de alguma forma ele foi colocado ali. Esse mercado ele foi ficando menor. E quando a gente fala aí dessa sustentabilidade das operações, o que a gente também nota? Que as empresas, foi o que eu comentei também, a própria Organização Mundial da Saúde falou, empresas, se vocês não começarem a valorizar a contratação de pessoas que hoje têm 50, têm 55, têm 60, têm 70, como é que vocês vão fazer? Porque nós não temos mais tantas pessoas jovens. Dentro da minha turma, por exemplo, gerontologista, você só tem pessoas mais velhas do que eu, por exemplo. Então, você não vê pessoas jovens querendo aprender sobre isso, né? Sobre esse cuidado integrado. E aí, tem um ponto aqui também que eu acho que vale a pena, foi o Mauro que disse, que eu acho muito interessante, é assim, nem tudo é doença, mas nem tudo também pode ser ignorado. Tá? É um ponto que eu queria trazer. Por exemplo, nós perdemos, sim, parte das nossas atividades, da nossa cognição, mas, assim, você tem. Então, para mim, o grande ponto, eu vou ser repetitiva, gente, é o aculturamento. Nós precisamos falar dele. Você tem um idoso que parou de escutar um pouco. Ah, não, é porque ele está ficando velho. Não, não é. É uma questão de saúde. Você vai olhar. Você tem um idoso que, de repente, tem dificuldade na fala, para e vai olhar. Porque nem tudo é questão de idade. E nem tudo é doença. Acho que uma das coisas que a gente precisa ter agora é olhar isso. E olhar a nossa sociedade, agora voltando para o ponto de sustentabilidade, nós temos que levar essa discussão para dentro das nossas casas, né? Como um ponto de nós. Quem tem 50, quem tem 60 anos, precisa estar ativa. Só que também tem a nossa responsabilidade. A própria ONU diz da necessidade que a gente tem de se manter ativo. Se manter ativo não é só estando no curso superior, né?
A gente precisa se manter ativo, porque essa saúde mental, ela tem gerado um impacto muito grande no idoso, que tem, como o próprio Paulo trouxe, né? A gente sabe que tem um grande número de pacientes com patologia crônica, e que essa patologia crônica, se eu mentalmente não estiver bem, eu não vou olhar para essa saúde, para essa minha patologia crônica. Então, a discussão ela é de sustentabilidade do próprio sistema de saúde, que seja público, que seja privado, e das famílias. Como é que a gente vai discutir? Só para fechar, gente, acho que um ponto que é muito relevante também, que a gente comentou a falta de cuidador, que é quem cuida adoece. Quem cuida adoece, porque é uma carga muito grande. Aí você fala, então tá, eu vou pedir para alguém cuidar. A mulher que cuida da minha casa, ela vai cuidar, só que ela adoece depois. Então, se a gente não trouxer mais discussões, Sebranelli, como essa, a gente está falando realmente aí. E aí quem vai sofrer somos nós aqui, que hoje temos 50 ou Sim. 60 anos, né, gente? Eu acho que assim, É um só para pouco ser bem, tentador. bem, bem transparente, eu acho que aqui o foco não, assim, a gente debate, mas através de vocês a gente consegue entender quais são as dores, que são muitas, né? Eu acho que ela falou, agora eu estou cuidando da minha mãe, quer dizer, a gente sabe que a mulher assume essa carga de cuidadora, mesmo às vezes, podendo contratar, quer dizer, a carga de cuidado cai muito na mulher. Isso é uma coisa, eu acho que tem muito preconceito em diversas áreas. Pessoalmente, a questão profissional me chama muito a atenção, é realmente preocupante, né? Esse mercado que só quer profissionais jovens, acho que é um outro ponto. Mas eu acho que essencialmente também a gente precisa, né, do empreendedor, do inovador e dos profissionais para desenvolver novas soluções, né, Fabio? E eu acho que nesse contexto não é fácil desenvolver soluções em longevidade. No dia a gente sabe de inúmeras soluções que são desenvolvidas, mas a gente sabe, olha, não é, tem, infelizmente tem muita solução no cemitério também, né? O Mauro Ferreira faz parte da Senior Techs, a gente fala assim, a gente gostaria de falar que nós temos unicórnios, tá? Olha, não é tão fácil, até porque a gente está num momento de capital muito restrito com taxa de juros alta, né? Então, eu queria que você falasse, só tocasse nesse ponto, Fábio, esse ponto assim, do desafio de desenvolver um novo negócio focado em longevidade, eu acho que, né, que tem que, porque assim, fazer sem tecnologia, né, fazer sem tecnologia uma empresa de cuidador é um WhatsApp e você tem o contato das pessoas. Mas você não escala, você vira uma micro franquia, né? Sim. Não escala e eu acho que não faz diferença, né? A Léa falou, né, acabou de trazer o testemunho dela, que ela faz a própria, o ranking dos cuidadores para casa dela, porque ela não confia possivelmente no que ela chama de agência. O que que é agência, né? O cara que agencia, ele só media um contrato entre um cuidador que se diz cuidador, que ele pode oferecer Media uma bucha, ele media um contrato entre uma bucha e outra, né? uma puxa e outra. É um cara que de repente fez o curso na igreja do bairro, sabe? De 24 horas. E se diz cuidador, ele mediu o contrato com a família só no sentido de que, poxa, estou protegido em relação à questão trabalhista. Por que que eu tomei a decisão de ter uma empresa de cuidador? Porque uma vez conversando com a doutora Lilian Araya, ela dizia assim, Fábio, o mar é azul, mas não é porque ele é só azul, é porque muita gente já se afogou. Então, Tubarão e já. ela deu um conselho muito bonito, ela falou, tem uma casa de testes, né? Então, eu resolvi ter uma empresa de cuidadores porque lá eu consigo testar, fazer MVP, chamar parceiro, e testar a ideia e ver se faz sentido, fazer um MVP e continuar. Quando você tem um produto que pode ser uma mega ideia, mas você não tem um parceiro para tocar isso, testar isso em campo, ia ficar muito difícil. Então, assim, só para justificar por que que eu comecei com uma empresa de cuidador que já tem tecnologia embarcada, tecnologia terceirizada, não é minha, porque as tecnologias que eu estou testando têm mais a ver com linha de cuidado e não com assistência do dia a dia, porque ERP que faz assistência já tem um monte no mercado, né? Que não conversa com ninguém. Então eu quero produtos que façam linha de cuidado, focado em idosos, focado em demências, focado em neurodivergência, porque os neurodivergentes também vão ser cuidados.
e eles também estão envelhecendo, né? Eu falo assim que a longevidade é uma causa de todos. Se a sua causa é LGBT, é obesidade, é xenofobia, todos esses grupos vão ficar longevos. Então a gente vai se encontrar lá na ponta, na longevidade. O que eu quero trazer é a neurodivergência já no momento da longevidade, já no momento até da adolescência. Quem vai cuidar do meu filho que é autista? Hoje é a babá, né? Mas quando ele tiver 16 anos e bigodinho, vai chamar de babá ou vai ter que ter outro nome? A gente não está preparado para lidar com essas doenças também. Mas voltando para os desafios, eu acho que assim, profissionalização baixa no setor, a gente tem pouco profissional bom em tecnologia, falta de abertura dos sistemas para conexão, então muito se fala lá no RIMS de interop, mas pouco se faz. Cada fornecedor de software fica fechando as suas portas, e aí E a a gente Epic precisa. dominando tudo. Exato, exato, né? Eu acho que apoio da saúde suplementar, sim, né? Então, a saúde suplementar deveria olhar empresas como a nossa, que está querendo fazer uma linha de cuidado. Poxa, como é que eu patrocino isso com você para a gente fazer um pequeno piloto aqui para ver se isso faz sentido? É, eu acho que esses são os principais desafios. E, assim, certamente profissional. A gente estava falando de usabilidade, e eu lembrei que na minha época, quando eu fiz faculdade, existia uma matéria chamada ergonomia. Não se falava em usabilidade de software. É Era de, verdade, né? era Interessante. faculdade de computação e a cadeira chamava ergonomia. E eu, muito jovem, falei, agora eu vou aprender fisioterapia. Mas lá a gente contava quantos cliques o software dava, a gente falava de doença de articulação, a gente falava de altura de cadeira, não tinha smart ainda, eu acho. Mas a gente falava de distância de tela, tamanho de fonte. Eu acho que aquela matéria ela era mais focada na população longeva do que essa matéria agora, que é a usabilidade, porque não existe jovem que sabe fazer usabilidade para o idoso, para o longevo. E existe uma certa vaidade dos desenvolvedores de que eu tenho uma boa ideia, eu acredito nisso, e é assim que é o meu sistema. A gente precisa estar mais aberto para ouvir o problema. Primeiro, detalhar o problema no máximo. A solução depois vem automaticamente. Legal, hein? Bacana. Sempre eu queria te agradecer muito, mas eu vou precisar sair porque eu preciso render a babazinha aqui do meu filho que Tudo de bom. está e a minha mulher hoje passou por um procedimento, então hoje eu estou Meu sozinho amigo, aqui. obrigado, viu, João? Foi Um ótimo. abraço em vocês e agradecer muito, espero ter contribuído. Espero Tá que a bom. gente se encontre dia 27 e 28 de abril. Show, amigo. Tamo junto. Aliás, eu preciso fazer a. Preciso chamar aqui. Show. Um abraço, gente. Tá. Então, pessoal, aqui, deixa eu só ver. Aqui. Beleza. No dia 28 de abril, a gente vai ter o nosso evento, Health Innovation Academy, Longevidade, Inovação em Saúde. Mas agora a meta é 288 speakers e líderes confirmados. É uma cocriação, mas antes do evento, a gente vai continuar, antes e depois do evento, a gente vai continuar tendo essas discussões semanais ligadas a temas ligados à longevidade, tecnologia, inovação em saúde, tá? Então, eu peço a gentileza de quem ainda não se inscreveu nesse link, que é esse que está aqui, highhub.in/highhubtech, que se inscreva para você receber, para você entrar nos nossos grupos, para você ficar sabendo, para quem tiver interesse de participar. A gente vai ter um super desafio de Health Techs, com mais de 32 Health Techs. A gente vai convidar muitos de vocês para avaliarem esses projetos, né? E, acima de tudo, né, eu acho que a questão é que a gente acredita muito que. Deixa eu fechar aqui que está. Pronto. Perfeito. Acho que, acima de tudo, né, eu acho que a construção do futuro da saúde tem que ser uma construção conjunta. E isso é muito importante. Agora a gente já está na etapa final, quem quiser e poder
abrir o seu vídeo e pudesse apresentar rapidamente. Tem muita gente, assim, teve muita gente que a gente nunca conhece, que nunca teve com a gente ou com a gente antes, e tem muitas pessoas interessantes, né? Eu fui até buscar a Nicole de Souza Huber, que eu não tinha o prazer de conhecer. Ela faz tradução, atualmente ela mora em Lisboa, e ela faz tradução em inglês e português. Olha, a gente já está fazendo um evento internacional, Nicole, a gente pode pensar numa parceria, né? O João Robles, ele é médico, trabalha com atenção primária na Unimed São José do Rio Preto, deve ter vindo por convite do Paulo do Bem. Super obrigado. Enfermeira Sidneia também, super obrigado. Renato, a Paula Távora, a gente já falou. Né? Então é muito bom. Eu queria agradecer e passar para vocês aí, só fazer o nosso fechamento, mas foi uma discussão riquíssima, né? Gostei. Muitos pontos bons. Bom, estou com o microfone aberto, eu vou falar. Fernando, eu acho que foi muito bom, agradeço e muito, muito legal conhecer vocês, que a gente se conheça também pessoalmente, porque eu acho que o híbrido é a melhor coisa que tem, eu vejo hoje, né? A gente se encontrar. Só quero um ponto que a gente não discutiu, que eu acho que vale a pena todos nós pensarmos, e como tem pessoas de diversas cidades, eu acho que isso é muito importante. Um dos problemas muito importantes no envelhecimento é o isolamento. Já se colocou isso aqui, ele mora sozinho em casa. Esse isolamento leva à depressão e assim você complica ainda. Um dos pontos fundamentais e que os estudos mostram e que a gente sabe é manter a socialização do idoso é fundamental. Infelizmente, as nossas cidades não ajudam. Eu moro aqui em São Paulo, numa região aqui pro lado do Morumbi. As calçadas são péssimas, não dá para o cara andar, ele vai cair e as praças estão cheias de mato. Eu comentei até com o Fernando, eu fiquei impressionado. Algumas praças em São Paulo, os prefeitos inauguram aqueles aparelhos de exercício que diz que é para o idoso usar. Você vai ver os aparelhos hoje estão enferrujados, quebrados, ninguém está cuidando. Então, assim, a gente tem que pressionar os nossos prefeitos, vereadores, para focar nesse ponto, porque isso ajuda muito a reduzir isolamento, aumentar a socialização, isso junto com segurança, né? Mas então eu acho que eu tinha que acabar falando nisso, porque eu acho que cada um de nós tem que, de alguma maneira, pressionar para isso, porque isso vai ajudar muito a longevidade de todos nós. E é isso aí. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Políticas públicas, né? Com certeza. E Sim. não é nem claro com quem que você conversa, assim, se as secretarias, se eles têm uma secretaria de longevidade, né? Agora, um dos projetos mais importantes do Kalash foi a Cidade Amiga do Idoso. Aí peguei esse ponto. Sim. E tem várias Sim. cidades que são signatárias. A gente vai poder, inclusive, assim, isso foi um projeto de impacto global que ele liderou, né? Então é muito, muito legal. É muito importante. Seja bem-vindo, João Robles. Pode se apresentar aqui? Sua primeira vez conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Gostei muito de todas as falas e acho que um ponto que eu cito também, que eu gostaria de citar, eu tenho uma avó que ela tem 96 anos e Nossa, ela mora sozinha. isso é ótimo. Então, Em que um desafio cidade? Isso é em São José do importante. Rio Preto. Ah, São José do Rio Preto. É uma cidade plana, bonita. E eu vejo assim a questão da fragilidade, né? Eu pude acompanhar uma parte do envelhecimento dela e ela teve uma fratura de quadril e depois disso ela perdeu mobilidade, ela passa o tempo restrito em casa, então acho que como conectar mais esse idoso que está restrito, que tem dificuldade de mobilidade, né, e sente essa questão do isolamento, é um grande desafio também, como que a gente pode diminuir essa sensação de solidão, e isso também acaba levando à depressão, então, acho que esse é um desafio, e também a própria fragilidade, a fraqueza muscular, o risco de novas quedas. Então, muitas vezes os sistemas de saúde eles não cooperam de uma forma preventiva para que isso não ocorra, né? E Uhum.
Eu sou médico, eu atuo aqui na Unimed São José do Rio Preto, né? Trabalho com o Dr. Paulo. Ah, legal. Super, super obrigado. É. Mas Obrigado. acho que um pouco é um pouco até da fala do Paulo, assim, às vezes um evento assim, né, uma fratura muda demais, né? Assim, a perspectiva, a qualidade de vida. É, a gente realmente tem que ter essa visão, né, de prevenção mesmo, né? Porque na minha família mesmo, minha avó, quando também acima de 90 anos, começou a ter quedas, né? E aí você vê assim que ali, aí eu acho que tinha questões já estruturais, assim, né? E muito realmente é determinante de desfecho, assim. Super obrigado, Gabi. Queria agradecer, Fê, pelo convite novamente. Foi muito rico para mim também, não sendo médica, né, sendo engenheira, aprender com quem está ali na linha de frente é muito bom, muito enriquecedor. Fico à disposição a todos aqui presentes também, que vocês precisarem conversar sobre marketing, né, sobre essa área de posicionamento, de autoridade. Eu estarei presente também no evento. Espero conseguir conversar com todos aqui. E é isso, acho que volto a reforçar, né, que para mim essa questão de longevidade é muito uma questão de se atentar ao sistema, de como que a gente consegue acompanhar essas pessoas, né, dar o acesso, como eu comentei, mas também de acompanhar os anos que estão chegando. Muito É, obrigada. e eu acho que só para fechar, Gabi, necessariamente passa pelo desenvolvimento de novos produtos e serviços, né? Com certeza. A gente tem, a gente tem no nosso grupo de membros, a gente tem, é desproporcional quantos serviços de saúde tem cartões de acesso para clínicas, para hospitais, assim, pensar em soluções de acesso também, né? Porque eu acho que isso é uma questão que, assim, a gente sabe que né, a gente vai mudando de plano de saúde, porque uma coisa é quando a empresa paga, quando você paga na pessoa física. Então, eu acho que, assim, a gente vê uma pressão enorme para desenvolver novos produtos e serviços, eu acho que, e hoje foi uma reflexão nesse sentido. Querida Lea Lagares, só deixa, isso, eu já, ask to unmute, acho que você já, deixa eu ver se eu consigo, só desmuda, tira o mudo aí, tira o mudo. Enquanto isso, eu passo para. Conseguiu? Não, mudou a câmera. É um botãozinho, tá vendo? É tudo questão de. Mas vou passar para a Jaqueline enquanto vamos resolvendo o seu. Jaque, pode só fazer a sua reflexão final. Mais uma vez, Sebranelli, obrigada, parabéns pela iniciativa, obrigada a todos. O João, também muito bom escutar isso, né, do médico, esse desafio sobre isolamento, então, é bom trazer essa reflexão. E, por fim, acho que eu gostaria de fazer assim, envelhecer não é doença, né, envelhecer é uma fase da vida, assim como a gente fica jovem, a gente fica Privilégio. adolescente, a gente fica adulto. Então, começa por nós, com esse entendimento, e com ao nosso redor. Essa é uma reflexão que eu gostaria de a gente pensar. Óbvio, a gente, assim como o carro vai envelhecendo, vai ter novas coisas que você fez, ok, mas envelhecer não é sinal de doença. Né? E Perfeito, obrigada mais uma vez. perfeito. É uma etapa fundamental na vida. Queria, Léa? João, foi muito importante você ter se identificado como da Unimed, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante, eu tenho um Unimed Nacional e, assim, hoje a gente está com home care, mas eu acho o seguinte, tratar, e quando eu trabalhei 7 anos implantando gestão de saúde em âmbito nacional, eu trabalhava com saúde e condicionamento físico, e as pessoas não, mas tem que colocar condicionamento físico. Não, é saúde e bem-estar. Porque se você não faz essa parte, tá? Você vai ficar tomando remédios. Então, bem-estar, por exemplo, eu estava caminhando agora 5 quilômetros, tá? E outra coisa, eu vim para Itaberaí, eu me aposentei em 2019, vim para Itaberaí, abri um instituto de música. A aluna número 1 é a minha mãe.
Tá? Com 92 anos, ela é a aluna número 1, porque eu abri na época da pandemia e não podia abrir. E é aqui em casa, é uma casa de esquina, de um lado é a casa, do outro lado são 5 cômodos, tá? Para uma escola de música. Por quê? As pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho mais idade. Não, a sua idade é hoje. Você pode hoje, tá? Então, tudo é aqui e agora. O seu dia é agora. Para tomar remédio, você não pode hoje? Então, venha fazer alguma coisa que você pode demorar mais tempo para aprender? Pode. Vai dançar, vai fazer outras coisas. E eu acho que a Unimed precisa olhar muito, com muito, planos de saúde precisam olhar muito essa diversidade. É igual a questão de odontologia. Não faz parte do plano de saúde. Boca é o lugar que mais entra doença é pela boca. Então, como que nós não cuidamos, né? Não temos planos tão globais, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Agora, Gabriela, uma coisa, você disse que é engenheira, eu não sei se é engenharia civil, tá? Civil. Mas casas, as casas não têm o cuidado com as pessoas. Banheiro não pode ser sem barras, não é só para idoso, é qualquer pessoa. Banheiro tem sabão, tá? E como é que não tem barras? Então, aqui em casa tem barras para tudo que é lado. Eu coloquei para tudo que é lado. Sabe por quê? Porque é preventivo. Depois que acontece, é como foi falado, o tombo, né, é uma questão que desdobra em vários problemas. Mas, Fernando, olha, parabéns a todos vocês e muitíssimo agradecida, tá? Obrigado, obrigado. Não sei se mais falta alguém falar. Todo mundo? Muito bom, obrigado. Vamos só fazer uma foto aqui de fechamento. Sorriam aí. Um, dois e. Gente, super obrigado, foi ótimo. Desculpa o tempo passando um pouquinho aqui, mas olha, em breve estará disponível. Essa discussão foi ótima, em breve teremos outras, então, por favor, se inscrevam lá no nosso formulário de boas-vindas, vai ser excepcional tê-los conosco. João, a gente vai fazer um evento esse ano aí em São José do Rio Preto. Vamos estar junto, vai ser bom também, vai ser ótimo. E é isso aí, gente. Juntos a gente fica mais forte. Tchau, tchau. Obrigada, eu vou para uma aula de vinho Falei. agora. Beleza! Olha, Aula de gostei vinhos. desse exemplo. Boa noite, gente. Prazer. Tchau. Tchau, tchau.